Olá pessoal, é bom estar de volta. Essa aula é referente à psicologia geral, primeiro semestre, certo? Na última aula, vocês tiveram acesso ao material que eu deixei no portal do AVA, que é referente ao livro que a gente vem utilizando, capítulo 7 desse livro. Vou mostrar mais uma vez. E o capítulo é a psicologia como profissão. Eu pedi para que vocês lessem, né, na última aula, esse capítulo. Importantíssimo que esse capítulo, principalmente, vocês tenham lido na íntegra, né? Porque é onde a gente já vai começar a falar sobre a psicologia de fato como profissão, né? Aí a gente sai daquela parte histórica, né? Também muito importante. Mas eu precisava mesmo que vocês lessem esse capítulo na íntegra e também eu deixei um questionamento lá para vocês estarem colocando lá no portal do AVA. E agora eu vou estar explicando melhor sobre esse capítulo, explicando melhor para vocês, tá? Agora que vocês já leram o texto, tá? Eu vou estar acompanhando aqui no slide, é o mesmo slide, né, que eu deixei também disponível para vocês lá no portal. E aí, para começar, né, ele traz alguns dados, certo? Falando, como a gente até já comentou, a psicologia, que é considerada uma ciência, regulamentada desde 1962, né? E aí traz alguns dados, porém são dados que um tanto ultrapassado, porque o livro é de 2008, né? Que aí fala que tem mais de 200 mil profissionais atuando na área. Porém, eu trouxe dados mais atualizados. Fui lá no site do Conselho de Psicologia, Conselho Federal, e lá tem os dados atualizados, sempre atualizados dos profissionais. E aí eu deixei aqui 2 tópicos, só para vocês verem. Esse primeiro que eu coloquei, mais de 305 mil profissionais, né, psicólogos e psicólogas, foram dados do ano passado. Eu coloquei só para a gente comparar e ver o tanto que vem crescendo, né? Então, nos dados deste ano já tem 369 mil profissionais, né? Quase 370 mil profissionais já atuando na área, tá? Eu trouxe esses dados mais atualizados e também simplifiquei aqui entre as psicólogas, né, que são mais de 14 mil profissionais atuando, psicólogas, e 2.237 psicólogos. E aí a gente vê realmente essa diferença e consegue enxergar em números, né? Como a gente já comentou em sala de aula também, que existe mais psicólogas, né, mulheres atuando, até mesmo no âmbito acadêmico a gente consegue ver essa diferença, né, que existe sempre mais psicólogas do que psicólogos. Então, eu trouxe também essa diferenciação, né? Saber com clareza o que é ser um psicólogo, sua prática é fundamental para os jovens, né, que estão ingressando na profissão. E principalmente saber desmistificar alguns preconceitos, alguns equívocos relacionados à profissão. Alguns que a gente escuta falar muito, né? Ah, psicólogo é só para doido. Ou então psicólogo consegue ler a mente das pessoas. Então, só alguns equívocos e também preconceitos que vocês precisam estar cientes. E agora, como estudantes de psicologia precisam mesmo saber desmistificar, certo? Então, que profissão é essa? Então, a psicologia, ela é regulamentada, como eu disse, a lei que reconhece a profissão é a 4.119 de 1962, e esses psicólogos, eles precisam estar habilitados. Quando eu digo habilitados, gente, não é só terminei o curso, tenho meu diploma e já posso exercer a profissão. Não é só isso, tá? Claro, a gente precisa estudar ali 5 anos, concluir o curso bonitinho, né? E receber o seu diploma. Estando com o seu diploma em mãos, vocês precisam estar cadastrados no órgão profissional competente, que no caso é o Conselho Regional de Psicologia.
O nosso Conselho Regional é o 03, que é referente ao Conselho Bahia, né? A menos que vocês, quando terminarem, for trabalhar em outro estado, então vocês precisam estar cadastrados no Conselho Regional daquele outro estado, certo? Então, vocês precisam estar inscritos nesse conselho, né? Então, concluí o curso, estou com meu diploma em mão, então eu vou me inscrever no conselho, e aí tem toda a documentação necessária, e tem uma anuidade que precisa ser paga, né? Então, é um valor que todo ano o psicólogo, né? A psicóloga precisa estar contribuindo para o conselho, precisa estar adimplente, né? Não cometer nenhuma infração ética, e aí vocês vão estar estudando sobre ética também, né? Durante o curso. Então, assim, só falando mesmo como que vocês estão aptos para exercer a profissão, tá? Além de outras especializações, que isso aí a gente vai estar falando mais à frente também, quando a gente for ver as áreas, né, de atuação. Tem alguns questionamentos que são bem comuns quando a gente fala da profissão, e eu coloquei alguns aí, né? Então, o que os psicólogos sabem sobre a pessoa? Qual é a finalidade do trabalho do psicólogo? O psicólogo adivinha o que os outros pensam? Quando fazemos um curso de psicologia, passamos a nos conhecer melhor? Que diferença há entre a ajuda prestada por um psicólogo e um bom amigo? O que diferencia o trabalho do psiquiatra do trabalho do psicólogo? Às vezes as pessoas confundem muito, né? Qual é a diferença? É a mesma coisa, né? Psiquiatra é uma especialização do psicólogo e por aí vai. Quais as áreas e os locais em que o psicólogo pode atuar, tá? Então, durante essa aula de hoje, durante esse capítulo, a gente vai estar respondendo esses questionamentos. O psicólogo, para começar, né? O psicólogo não adivinha nada. Então, vocês vão escutar muito, né? Acredito que não só quando vocês já forem profissionais, mas desde já, as pessoas já falam, eu faço psicologia. Aí a gente escuta alguns comentários. Então, eu vou ter cuidado com o que eu vou falar aqui, porque senão você vai saber toda a minha vida, vai me analisar, como se a gente tivesse ali uma bola de cristal e pudesse adivinhar a vida da pessoa, né? E não é bem assim, não é à toa que o acompanhamento, né, psicoterápico é todo um processo. Então, se fosse só adivinhar ali com uma única conversa, seria muito fácil. Então, para poder trabalhar, o profissional precisa que as pessoas falem de si, precisa que a pessoa fale, né? Que às vezes a pessoa acha que só de olhar para o outro ali a gente já sabe tudo e já sabe o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo, né? Que contem suas histórias, falem de seus projetos, seus sentimentos, exponham suas ideias, atuem, interatuem, para poderem ser ouvidas e observadas. Essas são as fontes de dados com os quais os psicólogos trabalham. Então, é preciso que que o paciente ele seja colaborativo, que ele fale, né, que a gente conheça a história do paciente, utilizando de técnicas para isso, né? Mas a gente não adivinha nada, né? Podemos afirmar de forma simplificada que os psicólogos trabalham para ressignificar as experiências vividas, né? Então, aí a pessoa vai trazer as suas experiências, né? E a partir daí, construir, ter algumas transformações, né? Que a pessoa tem sobre si e sobre o mundo. O trabalho do psicólogo, da psicóloga, né? Como que se dá? A finalidade do trabalho de um psicólogo e psicóloga é interferir a partir dos conhecimentos da psicologia, então, através de instrumentos, técnicas, abordagens, em aspectos da dimensão subjetiva da subjetividade, a gente já estudou, né? E potencializar os sujeitos na direção de uma maior autonomia e autoria, isso aqui é importante, né?
Então, para que essa pessoa ela busque a autonomia e a autoria da sua vida. Porque um outro equívoco, né, que geralmente as pessoas têm quando a gente fala sobre isso, acha que o psicólogo, até o próprio paciente quando chega no consultório, então, o que eu devo fazer, né? Pergunta para o psicólogo, o que eu devo fazer? Achando que a gente vai ter uma resposta pronta, né? E falar exatamente o que a pessoa precisa fazer, tem que fazer. E a gente, em hipótese alguma, pode estar fazendo isso, certo? A gente vai estar mostrando, né? Direcionando para que essa pessoa ela tenha a sua autonomia, né? De construir o que é melhor para ela, não trazendo nenhum tipo de julgamento nosso, né, pessoal nosso. Então, eu não posso dizer exatamente aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa fazer a partir de uma vivência minha, um julgamento meu. Então, por isso, não, a gente não tá ali para dizer exatamente o que aquela pessoa precisa fazer e as pessoas chegam, os pacientes chegam esperando por isso, né? Que a gente vai dizer exatamente para ele o que ele tem que fazer, né? E não é bem assim. A gente tem que ir trabalhando a autonomia, a autoria dessa pessoa frente à sua própria vida e, de certa forma, fazendo ela enxergar, né, o que é melhor para si, mas em hipótese alguma a gente falar exatamente o que aquela pessoa ela precisa fazer. E principalmente porque a gente não pode levar isso frente ao que nós achamos que é melhor, né? Diante de uma perspectiva de vida